de ver, louvar, porque Ele é digno, independente do que vai acontecer. Louvo antes de ver, e quando eu ver, vou louvar ainda mais, porque o Deus que me sustentou no escuro é o mesmo que me leva pra mais. Louvo antes de ver, esse é o tipo de fé que eu escolhi, que não depende das circunstâncias, que louva antes, durante e depois daqui. Não espero o problema acabar pra abrir a boca, abre agora, porque o louvor que sobe no meio da batalha é o que move o braço de Deus. Antes de ver. Oh, glória a Deus, que bênção, né? Louvar antes de ver a vitória não é nada fácil, mas é possível porque a nossa vitória é certa em Cristo Jesus. Eu quero trazer para você uma palavra de Deus nessa manhã que está no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Eu quero ler para você esse texto porque eu sei que ele vai edificar a minha vida, a sua vida e a vida de todas as pessoas que vão ouvir esse programa, que estão ouvindo, que vão ver durante a semana, durante o mês. Eu sei que vai edificar a vida das pessoas. Em João capítulo 14, a partir do versículo 15, o Senhor Jesus disse assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador. Em algumas versões está Consolador. Outro ajudador, para que fique convosco para sempre. No versículo 17, a palavra de Deus diz assim: a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Nós lemos aqui um texto de João capítulo 14, a partir do versículo 15 em diante. Capítulo 14 de João e versículo 15. Esse texto é um dos textos mais poderosos das Escrituras, e eu digo isso por quê? Porque é um texto recheado de promessas para o povo de Deus. Promessas para o povo de Deus. Primeiro, o Senhor Jesus disse que a promessa é para aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Conhece os seus mandamentos e guardam. Conhecer os seus mandamentos e praticar os seus mandamentos. Então, você conhecer e guardar é a mesma coisa de você praticar os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse que
aquele que ama ele e que guarda os mandamentos dele, ele disse que esses não ficarão órfãos de maneira nenhuma. E não ficará órfão, ou não ficarão órfãos aqueles que guardam os mandamentos do Senhor Jesus. Aqueles que amam Jesus não ficarão órfãos. Por quê? Porque esses o Pai os tem como filhos. Ou seja, são aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo como seu verdadeiro, único e suficiente Salvador. Eles são filhos de Deus por adoção, porque o Senhor Jesus Cristo os comprou para Deus por meio da cruz. Então o Senhor Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei esses filhos órfãos. Ou seja, eu não os desampararei de maneira nenhuma. Ele disse assim: eu vou enviar um outro ajudador ou um outro consolador. E esse outro consolador que o Pai vai enviar, que o Senhor Jesus vai enviar, ele diz, é o Espírito Santo de Deus, que ele chama aqui de Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. E no versículo 16 ele diz assim: e o Espírito da Verdade, ele ficará para sempre convosco. O Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo envia para morar naqueles que amam a Deus, aqueles que obedecem os seus mandamentos, aqueles que amam a Deus verdadeiramente, o Espírito Santo que o Senhor envia a ele, ficará com ele para sempre. O que o Senhor Jesus está dizendo é que quando você ama a Deus, quando você pratica os seus mandamentos, quando você recebe Jesus Cristo como seu verdadeiro, único e suficiente Salvador, o Espírito Santo do Senhor vem habitar em você, vem habitar em nós que recebemos Cristo como nosso Salvador. E o Espírito Santo habitando em nós, isso é uma prova de que somos filhos de Deus, porque a palavra diz que o Espírito Santo é como um selo de Deus colocado em nós para o dia da nossa salvação, da nossa redenção na eternidade. O Espírito Santo de Deus que vem morar dentro de nós. E ele não nos abandonará de modo algum. E isso vem, o Espírito Santo vem através de um rogo, de um pedido, né, de Jesus. Veja o versículo 16, ele diz assim: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro ajudador. Se Jesus, enquanto estava aqui, era o consolador, era o ajudador, então Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus, ele é elevado aos céus. Então ele disse assim: não se preocupem, porque o Pai, ele vai enviar um outro ajudador, um outro consolador, o Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade, ele ficará para sempre com você. No versículo 17, ele diz assim, que esse Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, ele diz assim: o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Por que ele não pode receber o Espírito Santo? Porque não vê e nem conhece. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele é conhecido pelos filhos de Deus em quem eles moram, em quem ele mora. O Espírito Santo de Deus é conhecido dos filhos de Deus
em quem o Espírito Santo mora. Mas o mundo não conhece o Espírito Santo de Deus. Não conhece. Não conhece por quê? Primeiro, porque é santo. É o Espírito Santo, o Espírito de santidade, o Espírito santificador. É pelo Espírito Santo que o homem nasce de novo. É pelo Espírito Santo que é gerada uma nova criatura no homem interior. Foi o que Jesus Cristo disse a Nicodemos no Evangelho de João, aqui mesmo no Evangelho de João, ali pelo versículo 3, que é necessário que o homem nasce de novo, que ele nasce da água e do Espírito, para que ele possa ter acesso ao reino de Deus, ao reino eterno. Então veja, o Espírito Santo é um Espírito que vem de Deus para morar nos filhos de Deus, para consolar os filhos de Deus, para fortalecer os filhos de Deus, para iluminar os pensamentos, a mente dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus possam ter clareza, possam ter total compreensão do reino de Deus, da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, da soberania de Deus. Nós só podemos entender, compreender essa verdade se for pelo Espírito Santo de Deus que mora em nós. É também pelo Espírito Santo de Deus que nós entendemos ou compreendemos que somos filhos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja que o trabalhar de Deus na nossa vida hoje, a transformação da nossa vida hoje, ela é uma transformação feita, produzida, cuidada e santificada, gerada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que faz esse trabalho maravilhoso no interior do ser humano, no interior do homem, dando ao homem uma nova vida, uma vida em Cristo, ou trazendo para nós a vida de Cristo na nossa vida, aplicando na nossa vida toda a obra redentora de Cristo, a obra redentora de Cristo, a obra salvadora de Cristo, a obra poderosa de Cristo. Ela é aplicada na nossa vida pelo Espírito Santo do Senhor. E aqui no versículo 17, ele diz que o mundo não conhece o Espírito Santo e nem pode receber o Espírito Santo. Aí ele diz assim: mas vocês conhecem. E conhece por quê? Vocês conhecem porque ele habita em vocês. Vocês conhecem porque ele mora em vocês. Então nós conhecemos o Espírito Santo porque o Espírito Santo mora em nós. Nós conhecemos o Espírito Santo porque o Espírito Santo habita em nós. Nós conhecemos o Espírito Santo pela obra que o Espírito Santo fez na nossa vida. Porque o que é o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo é quando eu testemunho de Cristo o que ele fez na minha vida. Como ele transformou a minha vida. De onde ele me tirou. Quem eu era. Quem eu sou hoje. E isso não é um testemunho que se prende. Isso não é um testemunho que se olha, que se vê e que se enxerga pelo lado profissional, financeiro, social. Não.
A obra do Espírito Santo na nossa vida, ela acontece de dentro para fora. Deus muda o nosso interior primeiro. Pelo Espírito Santo, o nosso interior é transformado primeiro. Então, como diz as Escrituras, diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que maltratava a sua família, não maltrate mais. Aquele que vivia uma vida dissoluta, pare de viver essa vida dissoluta e comece a viver uma vida equilibrada, comandada e direcionada pelo Espírito. Então, a transformação do Espírito Santo, ela vem de dentro para fora. Primeiro acontece em nós. Por quê? Porque nós somos o nosso maior problema. Eu sou o meu maior problema. Eu preciso ser curado primeiro das minhas lepras espirituais, dos meus problemas espirituais, das minhas enfermidades espirituais. É a partir daí que o Espírito Santo começa a trabalhar em mim, na minha vida, no meu interior. Para quê? Para que as pessoas que vivem ao meu redor comecem a ver esta mudança na minha vida. E através da minha vida, então o reino de Deus possa ser manifestado na terra. Esse é o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Então ele diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vocês conhecem o Espírito Santo, vocês podem receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai fazer em vocês a transformação que vocês precisam que seja feita. Ele não nos deixará órfãos de maneira alguma, como está escrito no versículo 18 do capítulo 14 do Evangelho de João. Quando você vem para o versículo 19, ele diz assim, olha, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. O que é que Jesus está nos dizendo aqui? Que ele vive em nós. É verdade, ele estava dizendo o seguinte, um pouco de tempo e vocês não me verão mais. Por quê? Porque serei o quê? Crucificado. Jesus foi crucificado. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Mas ele vive em nós pelo seu Espírito. Cristo Jesus não está hoje sepultado. Os ossos de Jesus não se encontram no túmulo, de maneira nenhuma. O túmulo está vazio, totalmente vazio, porque ele ressuscitou o terceiro dia. Ele ressuscitou. Ele vive. É isso que está escrito lá no livro de Apocalipse, quando o apóstolo João tem aquela visão gloriosa dos céus aberto e a história futura, ou seja, o João contemplou o futuro. Deus mostrou por meio do seu poder, ele mostrou o futuro para João. Ele mostrou o fim dos tempos para o apóstolo João. E quando Jesus se aproxima de João, ele diz assim, João, eu fui morto, mas aqui estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Jesus não só está vivo, como tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus tem todo o poder. Ele vive em nós pelo seu Espírito. Jesus vive em cada um daqueles que o recebe como seu verdadeiro, único e suficiente Salvador. Jesus está em todos os lugares onde ele é aceito.
Jesus está em todos os lugares aonde ele é recebido. Na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. Se Jesus é aceito, se Jesus é bem recebido, ali Jesus está, porque Jesus é poderoso, ele é onisciente, sabe todas as coisas, é onipotente, pode todas as coisas e é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o que Jesus está dizendo aqui é: eu vivo em vocês. E porque eu vivo em vocês, vocês vivem. Hoje, a proposta do Evangelho para nós é que Cristo viva em nós pelo seu maravilhoso Espírito Santo. Que Cristo viva em nós para que, a partir de nós, ou através de nós, o reino eterno, o reino do Deus eterno, o reino do Deus vivo, esse reino possa se manifestar na terra por meio dos santos de Deus. Os santos de Deus são aqueles em quem o Espírito Santo habita, porque o Espírito Santo é o Espírito de santificação, é o Espírito santificador. Esse é o Espírito Santo de Deus. Então, por que o Espírito Santo de Deus vive em nós? Por isso, nós vivemos a vida de Deus em nós, a vida de Deus na sua casa, a vida de Deus na sua vida, na sua família, a vida de Deus em você. Essa vida traz transformação na sua história, muda a sua história. Você deixa de viver a sua própria vida para viver a vida de Deus. Você deixa de viver aquela vida de tristeza, você deixa de viver aquela vida de amargura, você deixa de viver aquela vida de decepção, você deixa de viver aquela vida de miséria, você deixa de viver aquela vida de total tristeza e desolação para você viver uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de bem, uma vida de amor, uma vida de graça, uma vida de alegria, uma vida de sorriso. Pastor PH, você está me dizendo que, então, a partir daí, a minha vida é uma vida sem problema? Não. Eu não estou dizendo para você que a partir da chegada de Cristo na sua vida, você viverá uma vida sem problemas. Não é isso que eu estou te dizendo. Porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. O que eu estou dizendo para você é que você viverá uma vida que tudo que se manifesta nela vem do Senhor. E veja bem, a alegria que vem de Deus, ela não depende da circunstância que você vive. A graça que vem de Deus, ela não depende da circunstância que você vive. O amor que vem de Deus não depende da circunstância que você vive. Não importa qual problema você esteja enfrentando hoje. Não importa qual a situação você esteja vivendo. Nada disso impede Deus de manifestar na sua vida a maravilhosa graça do Senhor. Nada disso impede. A graça de Deus é poderosa para te alcançar em qualquer momento, em qualquer situação que você viva. Basta que você compreenda essa verdade. Basta que você abra o seu coração para receber o Cristo vivo em você. Basta que você entenda que você é um pecador e que você precisa do perdão de Deus, e que você precisa de um Salvador, que você precisa de um Redentor. Basta você entender que você precisa de alguém que pague a sua conta para com Deus devido aos seus pecados. E a boa notícia que eu tenho para te dar é que essa conta já foi paga por meio da cruz. Cristo pagou essa dívida. Hoje, se você quiser, você pode ser livre.
Se você quiser, você pode ser liberto. Se você quiser, você pode experimentar a alegria da vida de Cristo em você. Se você aceita hoje, se você quer, você pode experimentar a grande alegria da vida de Cristo na sua vida. Pastor, mas você não conhece o meu problema. Você não conhece a minha dor, você não conhece a minha situação, você não conhece a minha pobreza, ou você não conhece os meus traumas, você não conhece a minha família, você não conhece. É verdade. Eu não conheço mesmo. E se eu conhecesse, eu por mim mesmo não poderia fazer nada. O máximo que eu poderia te dar era um conselho. Mas eu estou aqui nesta manhã de sábado para te dizer que Jesus Cristo conhece a tua causa. Jesus Cristo conhece a tua família. Eu estou aqui para te dizer que Jesus Cristo conhece o teu levantar e o teu deitar. Jesus Cristo conhece as aflições do teu coração, as aflições da tua alma. Jesus Cristo conhece cada milímetro da sua vida. Jesus Cristo conhece as tuas lágrimas. Jesus Cristo conhece a tua escassez de alegria, a tua tristeza. Jesus Cristo conhece a dor do teu coração, a saudade que você sente. Jesus Cristo conhece a culpa que você carrega. Jesus Cristo conhece as ansiedades do teu coração. Jesus Cristo conhece o teu medo ou os teus medos. Tudo isso Jesus Cristo conhece. E isto já é um começo para que ele possa entrar na tua vida e fazer uma transformação. Por isso que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo para você que hoje é o dia. Hoje é o dia de você tomar uma decisão na sua vida para que Cristo Jesus faça na sua vida uma transformação que você precisa. Que você precisa. Jesus Cristo não está preocupado, eu nem gosto de usar essa palavra, mas eu sempre uso aqui. Jesus Cristo não está preocupado, talvez, com algumas coisas da sua vida, como um certo evangelho que as pessoas têm pregado, que é só o evangelho da prosperidade. Não, Jesus Cristo quer você e a mim por inteiro, meu irmão, minha irmã. Ele quer a sua casa, a sua família. Ele quer trazer a alegria para a sua vida. Ele quer te libertar das mãos do medo. Se você lê o Evangelho, aliás, se você lê Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 14, Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 14, eu vou ler esse texto aqui para encerrar e que esse texto fique gravado no nosso coração. Diz assim, Hebreus 2,14: Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele quem, Jesus Cristo, semelhantemente participou das mesmas coisas. Ou seja, ele se fez homem por nós, né? Veio ao nosso lugar. Das mesmas coisas. Para que, pela morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. E livrasse, versículo 15, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Ou seja, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, a morte de Cristo Jesus nos libertou do medo.
dos medos e dos traumas. Eu não. As Escrituras Sagradas garantem, com toda certeza, as Escrituras Sagradas garantem que o ser humano, o homem, não pode de maneira nenhuma ser liberto do poder do pecado, do poder da morte, dos medos e dos traumas, se não for por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele disse assim, o Evangelho de João, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Conhecereis a verdade é Cristo, como está em João 14. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que nesta manhã, o Espírito Santo de Deus invada a tua casa, o teu coração, a tua família, te curando, te sarando e te libertando. Libertando a tua alma, libertando o teu espírito, te libertando dos medos e dos traumas, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Bem, como a hora passa rápido, não é? Muito obrigado você que ficou comigo aqui na Rádio Paz FM durante esse tempo, compartilhando desta palavra viva, que é a palavra de Deus. Se Deus quiser, no próximo sábado, nesse mesmo horário, nós estaremos juntos para mais um programa Jesus na Hora Certa. Fica na paz. Um excelente final de semana para você e a sua família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.